Vamos falar então, pessoal, sobre gordura no peito, lipomastia, que é um pouco diferente de ginecomastia, que eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando, só procurar lá no Twin Mais Tema. Então já clica no gostei, se inscreva no canal, porque a lipomastia, lipogordura, né? Ela vem do aumento de gordura na mama. E obviamente isso vai acontecer quando é preocupante, né? Que é esteticamente ruim, etc. É no homem. E você viu que eu já abri o vídeo falando que ela não é uma ginecomastia, inclusive ela é chamada também de pseudoginecomastia, então não é a mesma coisa. Ginecomastia é um aumento da mama e não da gordura da mama, ainda que pode ter também os dois, lógico. Ela gera principalmente um desconforto estético, psicológico, e ela acontece normalmente em pessoas que estão com sobrepeso. Na ginecomastia a gente tem um desequilíbrio hormonal, etc. Na lipomastia isso é mais difícil acontecer, às vezes é uma predisposição genética, mas de qualquer forma, assim, a lipomastia é importante vocês entenderem que ela não é maléfica, não é nada. Ela só é um desconforto, ela só vai gerar esse desconforto estético. Porém, ela pode ter algumas coisas que fizeram isso. Por exemplo, um hipotireoidismo que deixou você com metabolismo lento, engordou e teve lipomastia, entende? Mas não é que o hipotireoidismo gera isso. Da mesma maneira que ela em si não cria mais nada. Porém, uma pessoa pode, sei lá, entrar em depressão porque não se sente bem com o seu físico. Então, esse é até um questionamento da área da medicina. A estética não é importante. Será que não é importante? Porque se não é, por que a gente está colocando plástico nos seios das mulheres e picotando as pessoas? Então, a estética é importante sim. E para você descobrir se você tem lipomastia ou não, a melhor coisa é você procurar um médico, pode ser um clínico geral, ele vai dar uma olhadinha, pode ser visual, pode ser uma ultrassonografia e vai diagnosticar. Eu consigo resolver ela com treinamento, com dieta? Na maior parte dos casos, sim, tá? Quando você reduz a gordura corporal, você vai perder gordura como um todo, vai perder gordura daqui, você ganha massa muscular, isso traciona a pele do seu peito e isso melhora. Já atendi um monte de alunos que simplesmente com dieta e com treinamento, aproveitando para falar do meu curso de dieta, que ensina você a montar a dieta do zero, etc., você vai conseguir melhorar sim a lipomastia. Porém, nós temos que lembrar que você perde gordura como um todo e dependendo do quanto poder localizado tem essa gordura, pode demorar muito para sair ou também pode ser que só saia quando você secar muito. Isso pode deixar com um aspecto ruim. E quando você volta a ganhar peso, volta a ganhar ali. Aí a gente precisa de outras intervenções. E aí nós vamos falar, primeiro de tudo, da lipoaspiração, que é basicamente uma intervenção localizada ali para tirar essa gordura. Existe também uma que é chamada lipocavitação, que algumas pessoas gostam de chamar de lipoaspiração sem cirurgia. Ela é mais de longo prazo e pode, às vezes, ter alguns efeitinhos assim que pode causar queimadura e até mesmo aumento do colesterol. Então você tem que combinar isso com dieta e treinamento bem feito. Temos também a criolipólise, que é muito bacana, só que a gente tem que lembrar que ela quebra a gordura e ela não vai fazer o corpo mobilizar, buscar. Isso quem vai fazer de novo é a dieta. Então tá fazendo dieta, treino, vai fazer uma criolipólise, beleza. Se só fizer criolipólise e Coca-Cola e PlayStation 1, não vai resolver. Leandro, vamos lá, estou me consultando com você. Ok. E o que você me diz aqui? Bom, vocês têm que entender que eu vou falar de uma maneira genérica. Porque teria que primeiro fazer o quê? Analisar. Vamos ver como que tá. É pouca lipomastia? É muita? Leandro, como é que eu faço para eu mesmo analisar? Você pode dar uma olhada em fotos na internet? Pode, mas a melhor coisa é você ir no médico, certo? Então, primeiro de tudo, se você tivesse, o que você faria? Eu iria no médico. Mas vamos assumir que até eu ir no médico, o que eu poderia fazer? Dá uma olhada se a sua é alta ou baixa, porque, de novo, não é uma coisa que foi causada necessariamente por um problema, ainda que pode ter sido, e não vai causar nenhum outro problema, como pode acontecer, mas não é provável, como a gente já conversou aqui, uma depressão. Pô, Leandro, tô convivendo bem com isso aí, tô me sentindo bem, tá tudo certo, meus exames estão em dia, então eu posso tentar resolver isso em casa? Lógico. O que você vai fazer? Vai começar uma dieta e um treinamento. E vai ver como que é a resposta disso. Então você tem que perder gordura corporal. Perde. Olha, como é que ficou? Ainda ficou um pouco. Tem certeza? Tem certeza? Sabe por que eu estou falando isso? Não é porque eu sou chato. É porque eu já atendi um monte de aluno, eu já recebi um monte de direct com o pessoal mandando foto. Fala, olha, Leandro, como é que eu resolvo essa lipomastia? Eu olho, falo, mas qual? Não vejo nenhuma. Não, mas é porque não saiu tudo. Às vezes está aqui, entende? Então toma cuidado, que às vezes você já resolveu o problema e acha que não. Então pede avaliação de alguém que entende do assunto. Porque em casos não graves,
Normalmente, você reduzir o percentual de gordura, isso fica beleza. Então procura os olhos de quem entende. Uma outra coisa também que eu recebo muito lá na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todo dia inclusive, é assim, Leandrão, posso dar um foco em peito? Gente, tudo bem, você aumentar a massa do seu peito, isso é legal porque estica a pele, tá? Mas não é isso que vai fazer a lipomastia sumir. Seria o mesmo que dizer que alguém que está barrigudo, vou fazer abdominal para perder a barriga. É importante fazer abdominal, mas não é o mais relevante. Bem como eu também recebo coisa assim, olha, eu não vou fazer peito porque eu tenho lipomastia. E isso é um erro. Porque você tem um formato, e é um formato que acaba que no corpo do homem pega um pouco mal, porque fica meio afeminado. E longe de mim preconceito nem nada, eu estou falando no geral. A maior parte dos homens não quer ter uma mama de formato afeminado. E isso não é preconceito, de novo. Meus alunos e minhas alunas trans podem me defender agora aí. Enfim, de você não treinar o peitoral, te deixa com uma forma ainda menos desejável para o teu objetivo. Então tem que treinar peitoral pesado sim, e trabalhar na redução de gordura corporal. Agora, eu quero também falar com você que às vezes, já aconteceu, aluno meu, eu tenho lipomastia e tal, eu olho e falo, não é lipomastia, é ginecomastia isso. Visualmente eu consigo ver. Então eu vou deixar agora o vídeo aqui sobre ginecomastia, tá? Aí você vai olhar causas, tratamentos, etc. Igual a gente conversou aqui, só que agora sobre a ginecomastia.